E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para 40 questões comentadas BancCesp, concurso DEPEN. É muito importante resolução de questões, sobretudo da BancCesp, pois foi a escolhida para o concurso do DEPEN. Este material aqui eu vou disponibilizar de forma gratuita. Para isso, basta deixar o seu e-mail no comentário. Eu ia vender, só que, por exemplo, R$5, R$10, para muitos pode ser pouco, mas para outros tantos, sobretudo nesta pandemia é muito dinheiro. Às vezes R$5 a pessoa consegue comprar alimentação para o dia, às vezes não tem nada o que comer, então situação complicada, mas que as portas possam se abrir para essas pessoas, que Deus abençoe e consigam novamente um trabalho. Então, esse material aqui vai ser gratuito, em PDF. Caso queira me dar um apoio no outro canal que eu tenho, que eu criei agora em junho, se inscreva lá, caso tenha desejo, claro, né? Não precisa se sentir constrangido. Eu vou deixar o link do canal aqui na descrição. Aí, se desejar, se inscrever lá para dar um apoio. Mas, independente disso, para eu enviar o material, basta deixar o comentário, o e-mail no comentário que eu irei enviar com o maior prazer. Então, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Você poderá dar pausa no vídeo. Ideal, dê pausa, não faça com pressa. Imagine que você esteja na prova do CESP, que uma errada anula uma certa. Responda todas as questões, claro, mas eu aconselho a anotar as questões que você errar e as questões que você, no caso, deixaria em branco na prova. E fazer uma revisão dessas através da leitura de leis secas, súmulas, ou material teórico, ou resolução de questões sobre o assunto. Imagine como se estivesse na prova já. Então vamos lá. O próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz das medidas de assistência previstas na Lei de Execução Penal. Pedro, analfabeto, sentenciado a 8 anos de reclusão, ingressou no sistema penitenciário, consignando-se em seus registros a falta de instrução fundamental. Nessa situação, é obrigatório que o estabelecimento prisional garanta que Pedro frequente o ensino fundamental nos mesmos moldes e requisitos do sistema escolar da unidade federativa a que pertence esse estabelecimento. Vamos para a resposta. Correto. Está de acordo com o artigo 18, caput. Caput é uma palavra em latim, significa capítulo, topo. É o artigo em si. O ensino de primeiro grau, ou seja, fundamental, será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Em regra, quando a questão diz somente, apenas, obrigatório, em regra, a possibilidade é que a questão esteja errada, mas tem que ter muito cuidado, não é porque está lá somente, apenas, obrigatório, não quer dizer que necessariamente a questão estará errada, então muito cuidado com isso. O ideal é marcar no material. O próximo item apresenta a situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz das medidas de assistência previstas na LEP. Um preso, após cumprimento de pena privativa de liberdade pelo período de 10 anos, foi definitivamente liberado e, contados 6 meses de sua saída do estabelecimento prisional, ele requeriu do Estado a concessão de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado, bem como a colaboração para obtenção de trabalho, o que lhe foi negado.
dada sua condição de egresso. Nessa situação, foi correto o indeferimento, ou seja, a não concessão do pedido, uma vez que o egresso não possui direito à assistência nos termos pretendidos. Vamos para a resposta. Errado. A assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Na concessão, a assistência ao egresso consiste na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. O prazo estabelecido no inciso 2 poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração do assistente social ou empenho na obtenção de emprego. Considera-se egresso, para os efeitos desta lei, o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, o liberado condicional durante o período de prova. É que o serviço de assistência social colaborará com o ingresso para a obtenção de trabalho. Então a questão aqui está errada. Às vezes eu trago informações complementares, pois também são muito cobrados em prova. Por exemplo, considera-se egresso para os efeitos dessa lei, liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento, liberado condicional durante o período de prova. A banca às vezes pega e inverte, definitivo durante o período de prova, liberado condicional pelo prazo de 1 ano, tal. Então, tem que ter muita atenção a esses pormenores. Esse parágrafo único também é muito importante. O próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz das medidas de existência previstas na LEP. Manuel, sentenciado a 25 anos de reclusão, não reúne condições para custear a contratação de advogado que acompanhe a execução de sua pena. Nessa situação, a assistência jurídica deverá ser garantida pelo Estado de forma integral e gratuita, sob a responsabilidade da Defensoria Pública dentro e fora do estabelecimento penal. Vamos para a resposta. Correto. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internos sem recursos financeiros para constituir advogado. As unidades da federação deverão ter serviços de assistência jurídica, integral e gratuita, para a Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Então, a questão está correta. Com relação aos estabelecimentos penais federais, julgue os itens seguintes. Os estabelecimentos penais federais destinam-se a promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos provisórios ou condenados, inclusive daqueles sujeitos a regime disciplinar diferenciado. Vamos para a resposta. Correto. Está de acordo com os artigos 3º e 4º do Decreto 6.049/2007, que trata do Regulamento Penitenciário Federal. Os estabelecimentos penais federais têm por finalidade promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos, provisórios ou condenados, cuja inclusão se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso. Os estabelecimentos penais federais também abrigarão presos, provisórios ou condenados sujeitos ao regime disciplinar diferenciado previsto no artigo 1º da Lei 10.792 de 2003. Com relação à assistência educacional, é um assunto que é muito cobrado em provas, e assistência do trabalho do preso, fatores fundamentais para reingresso
do apenado na sociedade julgue o item seguinte. João, em cumprimento de pena em regime fechado, ao executar serviço de limpeza dentro do estabelecimento prisional, acidentou-se gravemente, o que resultou na perda de um dos dedos de sua mão direita. Nessa situação, e considerando o fato de que o trabalho interno é remunerado, João tem direito à indenização com base nas disposições legais trabalhistas. Vamos para a resposta. Errado. O trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana terá finalidade educativa e produtiva. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da CLT. Além disso, vejamos o que diz o artigo 126, parágrafo 4º. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Esse daqui também é um assunto muito cobrado em provas. Remissão. Fique muito atento a isso. Nos termos da LEP, julgue o item que se segue acerca do instituto da remissão. A remissão pelo trabalho na proporção de um dia de pena a cada 3 dias trabalhados diz respeito a todos os regimes de execução da pena, o aberto, fechado e o semiaberto. Vamos para a resposta. Errado. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo da execução da pena. Aqui não está incluso o regime aberto. Cuidado. Aqui não está incluso o regime aberto. Então tenha muita atenção. Quando for estudar, grife as palavras-chave, as que a banca pode alterar para levar o candidato ao erro. Você vai saber disso resolvendo inúmeras questões de prova. Assim você vai ter uma noção melhor de como estudar a lei seca. Aí tem um complemento aqui, que é muito importante também. No que tange ao regime aberto, a remissão diz respeito, apenas aos estudos, conforme o artigo 126, parágrafo 6º. O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui de liberdade condicional poderão remir pela frequência curso de ensino regular ou de educação profissional por parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Nos termos da LEP, julgue o item que se segue acerca do instituto da remissão. Um preso, remissão, em regime semiaberto, que trabalhe durante o dia e jornada de 6 horas diárias e estude em horário noturno pelo período de 4 horas, terá direito a cada 3 dias de exercício conjunto dessas atividades ao abatimento de 2 dias da pena. Isso daqui é quase uma questão de raciocínio lógico. Você tem que raciocinar, você tem que fazer aí os seus cálculos, a análise. Beber um pouco d'água aqui, porque clima seco. Vamos para a resposta. Correto. Artigo 126, parágrafo 1º, incisos 1 e 2. Um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. Um dia de pena a cada 3 dias
de trabalho. Ele estudou e trabalhou durante 3 dias. Estudou e trabalhou durante 3 dias. 3 dias de estudos, 4 horas, mais 4 horas, mais 4 horas igual a 12 horas. Então, um dia. 3 dias de trabalho a cada 3 dias de trabalho, um dia. Conforme o caso interno, ele ganhou 2 dias. Então, este artigo aqui é muito importante, são informações muito preciosas. Então, fique muito atento a isso. Com relação à assistência educacional e assistência do trabalho do preso, fatores fundamentais para o reingresso do apenado na sociedade, julgue o item seguinte. O trabalho remunerado é obrigatório ao preso e deve vincular-se à sua capacidade e aptidão, ressalvada essa obrigatoriedade para o segregado provisório, para quem o trabalho será o quê? Facultativo e limitado ao interior do estabelecimento prisional em que se encontre recolhido. Vamos para a resposta. Correto. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidades. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório. Para o provisório não é obrigatório. Só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Então, a questão está correta. O próximo item apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva ser julgada à luz das medidas de assistência previstas na LEP. Um preso, em cumprimento de pena de reclusão, regime fechado, recebeu a notícia do falecimento de seu filho, requeriu permissão para comparecer ao enterro. Nessa situação, caso seja autorizada a saída do preso, caberá ao assistente social em atividade no estabelecimento prisional acompanhar pessoalmente o preso e apresentar ao final ao diretor do estabelecimento relatório que circunstancie o comportamento do preso no período em que estiver fora. Vamos para a resposta. Errado. Incumbe ao serviço de assistência social acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta. Então a questão lá está errada. Quando ocorrer um dos seguintes fatores: falecimento, que foi o que ocorreu, ou doença grave do cônjuge, companheira, acidente, descendente ou irmão, necessidade de tratamento médico. Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Aqui a banca pode colocar, por exemplo, a permissão de saída será concedida pelo juiz da execução penal. Então, cuidado, aqui pode a banca colocar uma pegadinha aqui, uma casca de banana, e os desatentos caírem. Os desatentos poderem caírem nessa pegadinha. O próximo item apresenta a situação hipotética seguida de uma assertiva ser julgada à luz das medidas de assistência previstas na LEP. José foi condenado a 18 anos de reclusão e recolhido a estabelecimento prisional. No curso da execução da pena, ele contraiu doença grave
e for constatada a impossibilidade de o estabelecimento prisional prover-lhe a assistência médica necessária. Nessa situação, a assistência médica ao preso deverá ser custeada pela família do sentenciado em outro local, desde que haja autorização expressa do juiz competente. Vamos para a resposta. Errado. Assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, ou seja, não da família dele, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Como se percebe, a assistência médica do preso deverá ser custeada não pela família dele, mas pelo Estado. Em síntese, a assistência ao preso é dever do Estado e não da família do detento. Aí vejamos o que diz também aqui. A assistência será a saúde. O preso tem direito à assistência no que tange à sua saúde. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, essa será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento, do juiz competente, viu? Esse tipo de pegadinha também a banca. Dois erros, não é pela família e não é pelo juiz competente. Então, fique muito atento. Quando você for estudar a lei seca, imagine como se você fosse examinador da banca. Aí você está lendo a lei seca. Se você fosse examinador da banca, qual parte você alteraria para levar o candidato ao erro? Então, isso já ajuda muito. Você não tem que decorar os artigos, você memoriza as palavras-chave, as palavras que a banca costuma alterar para levar o candidato ao erro. E o todo você vai ler corriqueiramente, habitualmente, por exemplo. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado, você vai ler normalmente, porque você memoriza as palavras, apenas as palavras mais importantes que a banca pode alterar, e fazendo a leitura corriqueira, habitual, vai vir a palavra-chave no dia da prova e o contexto do artigo vai vir na sua memória, você não tem que decorar, basta entender o contexto. Mesmo porque, às vezes, o CESP parafraseia, ou seja, ele utiliza palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Então, fique esperto com isso. Digo item subsequente com relação às disposições da LEP. A determinação do regime de cumprimento de condenado por mais de um crime em processos distintos deve ser feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observadas, quando for o caso, a detração ou a remissão. Vamos para a resposta. Certo. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime do cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão. Antes exposto, percebe a importância que há em ler a lei seca. Então, sempre ler a lei seca, marque as palavras-chave. Muitas pessoas fazem isso daqui, ó. Passo a marcar texto em tudo. Aí passo a marcar texto em tudo. O ideal é marcar apenas as palavras-chave. E caso deseje me seguir no Instagram, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Vamos lá. Gerson, com 21 anos de idade, e Gilson, com 16 anos de idade, foram presos em flagrante pela prática de crime. Após regular tramitação de processo nos juízos competentes, Gerson foi condenado pela prática de extorsão mediante sequestro e Gilson por cometimento de infração análoga a esse crime. Com relação à situação hipotética, julgo o próximo item. Conforme entendimento dos tribunais superiores, tendo sido condenado pela prática de crime hediondo, Gerson deverá
ser submetida ao exame criminológico para ter direito à progressão de regime? Vamos para a resposta. Correto. Súmula vinculante 26 do STF. Para efeito de progressão de regime, tá errado. É porque eu esqueci de alterar a cor aqui. Na verdade, já printei posto vermelho, mas está errado. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juiz da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da LEP, da Lei 8.072 de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo, que é diferente de devendo, determinar para tal fim de forma fundamentada a realização de exame criminológico. Então, aqui é facultativo. E aqui colocou como um ônus, então não é deverá, mas poderá e de forma fundamentada. Dessa forma, não é um dever o exame criminológico, mas sim uma faculdade. Então a questão está errada. Com relação aos estabelecimentos penais federais, julgue os itens seguintes. As pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais federais e os servidores públicos federais que trabalhem nesse estabelecimento sujeitam-se ao regime disciplinar da União. Vamos para a resposta. Errado. O servidor público federal é regido pela Lei 8.112. O preso federal, regido pela Lei 7.210 de 84. Ante o exposto, por serem leis federais, ambos são regidos pela União. A questão está certa. Os estabelecimentos penais federais destinam-se a promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos provisórios ou condenados, inclusive daqueles sujeitos ao regime disciplinar diferenciado. Certamente vai haver uma ou outra questão aqui repetida, mas é interessante para você ver se você vai errar novamente ou vai acertar novamente. Qual será a sua reação em refazer a questão mais adiante? Então isso também é interessante para fazer uma análise. Vamos para a resposta. Correto. Os estabelecimentos penais federais têm por finalidade promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos provisórios ou condenados, cuja inclusão se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso. Os estabelecimentos penais federais também abrigarão presos, provisórios ou condenados sujeitos ao regime disciplinar diferenciado previsto no artigo 1º da Lei 10.792 de 2003. Então, está certo. Essa questão está repetida. Diga o item subsequente com relação às disposições da Lei de Execução Penal. Preso que pratica fato definido como crime doloso ou culposo ou falta grave deverá ser transferido para regime mais rigoroso. Vamos para a resposta. Errado. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma progressiva, com transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Antes exposto, não há o que se falar em crime culposo. Então, fique muito atento aqui, for doloso ou culposo. Não tem nada a ver aqui com culposo, mas sim doloso. Então, cuidado com as pegadinhas. De acordo com a LEP, julgo o item a seguir, relativos aos diversos tipos de assistências ao preso, ao internado e ao egresso. Ao serviço de assistência social, cabe promover a recreação no estabelecimento prisional e providenciar a obtenção de documentos dos presos, assim como os benefícios da previdência social a que essas pessoas tiverem direito. Vamos para a resposta. Correto. Incumbe ao serviço de assistência social
promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação, providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho. Estude a lei seca. Esse estudo é de suma importância, como vocês percebem. Então, o estudo da lei seca é imprescindível. Às vezes é cobrada a letra da lei. Então, fique atento a isso. Claro, estude súmulas, julgados, se for o caso, se for preciso, mas não deixe de estudar a lei seca também. Com relação ao trabalho e assistência social realizados no âmbito do sistema prisional, julgue o item subsequente. De acordo com a LEP, são considerados egressos tanto o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da data de saída do estabelecimento prisional, quanto o liberado condicional durante o período de prova. Lá no começo a gente leu os incisos referentes a isso. Então, não sei se você lembra, mas vamos para a resposta. Correto. Considera-se egresso para os efeitos dessa lei o liberado definitivo pelo prazo de 3 anos, 2 anos, 1 ano. Cuidado, a banca pode alterar aqui. A contar da saída de onde? Também a banca pode... A contar de que, melhor? A banca pode colocar outra coisa que nada a ver com isso. Então, a contar da saída do estabelecimento. Liberado condicional, durante o período de prova. A banca pode colocar, por exemplo, durante outra situação. Ou então, como eu informei antes, a banca pode inverter, colocar liberado definitivo durante o período de provas e liberado condicional pelo prazo de 1 ano, tal, da saída do estabelecimento. Então, tem que ter muita atenção aqui. Com base nas disposições da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no sistema prisional, julgo o item que se segue. As pessoas privadas de liberdade podem trabalhar nos serviços de saúde implantados dentro das unidades prisionais, situação em que deve ser proposta ao juízo da execução penal a concessão do benefício da remissão da pena. Vamos para a resposta. Correto. Artigo 20, parágrafos 1º e 2º da Portaria Interministerial número 1 de 2014. As pessoas privativas de liberdade poderão trabalhar nos serviços de saúde implantados dentro das unidades prisionais, nos programas de educação e promoção de saúde e nos programas de apoio aos serviços de saúde. A decisão de trabalhar nos programas de educação e promoção da saúde do SUS e nos programas de apoio aos serviços de saúde será da pessoa sob custódia, com a anuência e supervisão do serviço de saúde do sistema prisional. Será proposta ao juiz, o juízo da execução penal, a concessão do benefício. A banca pode colocar, por exemplo, será proposta ao diretor do estabelecimento prisional. Cuidado, às vezes a banca faz essa troca. Da remissão de pena para as pessoas custodiadas que trabalharem nos programas de educação e promoção da saúde do SUS e nos programas de apoio aos serviços de saúde. Lúcia cumpre pena no regime aberto e Ana no regime fechado. Após a condenação por prática de crime, ambas trabalham e cursam o ensino médio. Considerando a situação hipotética e o que dispõe a LEP acerca do Instituto da Remissão, digo o item seguinte: como informei, é um assunto muito cobrado em provas. Estude com atenção esse assunto aqui. Na hipótese de Ana sofrer um acidente e ficar temporariamente impossibilitada de continuar suas atividades, a contagem do tempo para fins de remissão ficará suspensa até que ela possa retornar ao trabalho e estudo, sem prejuízo dos dias já remidos. Vamos para a resposta. Errado. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Remissão, assunto muito cobrado no que tange a LEP. Fique atento a isso. Agora vamos ver a diferença entre
remissão com SS, que diz respeito a perdão em português. Remissão com C cedilha, diminuição da pena com LEP. Então, colocar aqui, pois muitos costumam confundir aqui. Então, remissão com SS, perdão, e no português. Já remissão, C cedilha e tal, diminuição da pena segundo a LEP. Os termos da LEP julgo o item que se segue acerca do Instituto da Remissão. Um preso em regime semiaberto que trabalhe durante o dia, em jornada de 6 horas diárias, estude em horário noturno pelo período de 4 horas, terá direito a cada 3 dias de exercício conjunto dessas atividades ao abatimento de 2 dias da pena. Essa é a questão que está repetindo. Vamos ver se você vai acertar novamente, vai errar novamente. Vamos ver no que vai dar. Está certo. Está de acordo com o artigo 126, parágrafo 1, incisos 1 e 2 da LEP. Um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Ele estudou e trabalhou durante 3 dias. Dessa forma, 3 dias de estudos igual 4 mais 4 mais 4 igual a 12 horas. Então, ganhou um dia. 3 dias de trabalho igual a cada 3 dias de trabalho, ganhou um dia. Conforme o caso em tela, ele ganhou 2 dias. Aí, entre essas e outras questões, eu coloquei a semelhança que há. Ambos são do CESP e são bastante semelhantes. Apenas copiei e colei o comentário para ambas as questões anteexposto. Está bastante cristalina a importância que há em resolver inúmeras questões de provas da supracitada banca. Então, aqui eu tirei aqui a questão anterior que diz respeito a isso, mas o que eu quero dizer é que há muitas questões que são muito parecidas. Então, por isso que é muito importante resolver inúmeras questões de prova, que você vai pegando as manhas, vai sabendo quais as pegadinhas que ocorrem, que a banca costuma fazer. Então, vamos lá. Julgue o próximo item, referente à assistência religiosa dos estabelecimentos prisionais. Representantes religiosos em visita a estabelecimento prisional devem ser submetidos à revista íntima em caso de fundada suspeita. Vamos para a resposta. Errado. Será assegurado o ingresso dos representantes religiosos a todos os espaços de permanência das pessoas presas no estabelecimento prisional. Será vedada a revista íntima aos representantes religiosos. Então a questão está errada. Francisco e Júlio foram condenados pela prática de crime. Durante o cumprimento de sua pena, Francisco obteve livramento condicional e está atualmente em período de prova. Júlio foi liberado definitivamente e saiu do estabelecimento prisional há 18 meses. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente com base no que dispõe a LEP. Francisco é considerado egresso e, se houver necessidade, poderá ser beneficiado com alojamento e alimentação em estabelecimento adequado por até, no máximo, 4 meses. Vamos para a resposta. Correto. Assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Na concessão, se necessário, o alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. O prazo estabelecido no inciso 2, 2 meses poderá ser prorrogado uma única vez, ou seja, 4 meses, comprovado por declaração do assistente social o empenho na obtenção de emprego. Complementando a informação, considera-se egresso para os efeitos desta lei o liberado definitivo pelo prazo de um ano a contar da saída do estabelecimento. Liberado condicional durante o período de provas. Você precisa memorizar isso aqui para a prova. Tenha muito cuidado. Isso aqui é muito possível de cair em prova.
Continuemos. O próximo item apresenta a situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada à luz das medidas de assistência previstas na LEP. Um preso, após o cumprimento de pena privativa de liberdade pelo período de 10 anos, foi definitivamente liberado e, contados 6 meses de sua saída do estabelecimento prisional, ele requereu do estabelecimento a concessão de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado, bem como a colaboração para obtenção de trabalho que lhe foi negado. Dada a sua condição de egresso nessa situação, foi correto o indeferimento, ou seja, a não concessão do pedido, uma vez que o egresso não possui direito à assistência nos termos pretendidos. Vamos para a resposta. Errado. A assistência ao egresso consiste na orientação vamos ler logo na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. O prazo estabelecido, por exemplo, no inciso 2 poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração da assistente social o empenho na obtenção de emprego. Considera-se egresso para os efeitos dessa lei o liberado definitivo dentro do prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento. Prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento. E o liberado condicional durante o período de prova. O serviço de assistência colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Então, a questão está errada, pois ele tem direito sim. Francisco e Júlio foram condenados pela prática de crime. Durante o cumprimento de pena, Francisco obteve livramento condicional e está atualmente em período de prova. Júlio foi liberado definitivamente e saiu do estabelecimento prisional há 18 meses. Acerca da situação hipotética, julgue o item subsequente com base no que dispõe a LEP. Júlio é considerado egresso e pode contar com o serviço de assistência social, que lhe deve prestar ajuda na obtenção de trabalho. Como informei, algumas questões estão repetidas. Vamos para a resposta. Errado. Assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Considera-se egresso, para os efeitos dessa lei, o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento. Liberado condicional, durante o período de prova. Foram mais 3 questões semelhantes, entendo com isso, tá? Essa daqui é de outro material que eu fiz, então, mas há muitas questões semelhantes. Vamos lá. Nos termos da LEP, julgue o item que se segue acerca do Instituto da Remissão. Um sentenciado, no decorrer da execução da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, foi punido por falta grave, devidamente apurada em procedimento próprio. Nessa situação, o preso perderá o direito ao tempo remido já computado, de modo que um novo período de cômputo começará a partir da data da infração. Vamos para a resposta. Errado. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3, ou seja, não tudo, do tempo remido, observado disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Há um limite para essa perda, que é de até 1/3 do tempo remido. À luz da LEP, julgue o próximo item, referente ao trabalho do preso. Trabalho do preso. A legislação limita o trabalho feito pelo preso provisório àquele que pode ser realizado no estabelecimento prisional em que o indivíduo se encontre na medida de suas aptidões e capacidade. Vamos para a resposta. Correto. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado a trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. O preso provisório, o trabalho não é obrigatório.
não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Informação muito importante também. Acerca do Plano Estratégico de Educação no âmbito do sistema prisional, julgo o item a seguir. Um dos objetivos do Plano Estratégico de Educação no âmbito do sistema prisional é oferecer condições para que os egressos do sistema prisional deem continuidade aos seus estudos. Vamos para a resposta. Correto. Artigo 4º, inciso 6 do Decreto 7.626/2011. São objetivos de lá. Viabilizar as condições para a continuidade dos estudos dos egressos do sistema prisional. Questão correta. À luz da LEP, julgue o próximo item referente ao trabalho do preso. As tarefas executadas pelo condenado como cumprimento de pena de prestação de serviço à comunidade não são remuneradas. Vamos para a resposta. Correto. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. A letra da lei. Aqui percebe-se que a leitura dela é imprescindível, ou seja, foi um Ctrl+C e Ctrl+V, por isso que eu informei praticamente Ctrl+C e Ctrl+V, praticamente, né? A importância da leitura da lei seca. A lei da LEP julga proximamente referente ao trabalho do preso. O preso provisório ou condenado, pena privativa de liberdade, é obrigado a trabalhar e pelo trabalho realizado deve ser remunerado com valor que não pode ser inferior a um salário mínimo. A gente já tratou desse assunto e ocorreram questões semelhantes a essa. Vamos para a resposta. Errado. O trabalho do preso será remunerado mediante tabela, não podendo ser inferior ao salário mínimo, não mais a 3/4 do salário mínimo. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho. Condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho à medida de suas aptidões e capacidade. Já o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Informação muito importante. À luz da LEP, julgue o próximo item, referente ao trabalho do preso. Trabalho do preso. Um assunto muito cobrado também, fique atento. Joaquim foi condenado por crime grave à pena de reclusão em regime fechado, da qual já cumpriu 1/6. No município em que está localizado o estabelecimento prisional que abriga Joaquim, será iniciada obra pública de revitalização da cidade central da cidade. Nessa situação, desde que preenchidos os requisitos legais e adotadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina, Joaquim poderá ser autorizado pela direção do estabelecimento prisional a trabalhar na obra. Vamos para a resposta. Correto. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço a obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. A prestação de trabalho externo a ser autorizado pelo juiz da execução penal. A banca pode colocar juiz da execução penal. A prestação de trabalho externo a ser autorizado pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Revogar-se a autorização de trabalho, que é informação complementar, de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave e tiver o comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. De acordo com a LEP, julgo o item a seguir relativos aos diversos tipos de assistência ao preso, ao internado e ao egresso.
Assistência médica pode ser prestada ao preso no próprio estabelecimento prisional ou quando esse estabelecimento não contar com equipamento ou outro recurso necessário em outro local, mediante autorização do juiz da execução penal para deslocamento do preso. Vamos para a resposta. Errado. É o que eu falei. Assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, essa será prestada em outro local mediante autorização de quem? Da direção do estabelecimento e não do juiz da execução penal, ou juiz, seja o que for. Então fique atento a isso. Julgo o item subsequente com relação às disposições da LEP. O condenado que for acometido por doença mental durante o cumprimento da pena deverá ser internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Vamos para a resposta. Correto. O condenado a quem sobrevier doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Então, você vê aqui a importância do estudo da lei seca também. Digo próximo item com relação às disposições da LEP. Caso o preso pratique falta disciplinar, poderá a autoridade administrativa decretar o isolamento preventivo desse preso, bem como determinar sua inclusão no regime disciplinar diferenciado no interesse da disciplina e da averiguação do fato. Vamos para a resposta. Errado. Constitui sanções disciplinares a nível de informação. Advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta lei, inclusão em regime disciplinar diferenciado. As sanções do inciso 1 ao 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor de estabelecimento e a do inciso 5, que é o regime diferenciado, será por prévio fundamentado despacho do juiz competente. E aqui colocou o quê? Autoridade administrativa. O preso pratica falta disciplinar poderá ser decretar isolamento preventivo do preso, bem como determinar a inclusão no regime diferenciado. Olha a pegadinha aqui. Regime diferenciado. Regime diferenciado, que é o inciso 5, deverá ser por quem? Despacho do juiz. Então, aqui que está a pegadinha, tem que ter muito cuidado. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente. Então, depende do despacho do juiz competente, não é só por exemplo, o diretor ir lá tomar a decisão e pronto. Então, cuidado com essa situação. Agora um jornal aqui. Caraca. A Constituição simboliza, sob o ponto de vista jurídico-político, a consumação do processo de reconstrução democrática do Brasil. Direitos humanos e direitos fundamentais nela foram inscritos com tal vigor que lhe renderam a denominação de Constituição Cidadã. É nessa perspectiva de fortalecimento do espírito de cidadania que se devem situar programas, instituições e organismos como o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, dentre outros aqui, Conselho Nacional de Política Criminal, Penitenciário e Conselho Penitenciário. De acordo com os dispositivos constitucionais que abordam os direitos humanos e os direitos fundamentais e consideram os objetivos e as diretrizes dos programas e órgãos acima mencionados, julgo o subsequente. Estabelecer regras sobre arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados deixou de ser atribuição do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e passou à esfera
dos estados e municípios? Vamos para a resposta. Errado. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária no exercício de suas atividades em âmbito federal e estadual incumbe estabelecer regras sobre arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casos de albergados. Então a questão está errada. Julgue o item subsequente com relação às disposições da LEP. Conforme disposição expressa da LEP, o preso condenado a cumprir pena privativa de liberdade em regime semiaberto não poderá cumprir reprimenda em casa de albergado. Vamos para a resposta. Correto. A casa do albergado destina-se ao cumprimento, pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. Logo, como informa a questão, não se destina ao regime semiaberto. Então, vamos lá. Está acabando. Julgue o próximo item referente à assistência religiosa nos estabelecimentos prisionais. Caso os estabelecimentos prisionais não disponham de locais adequados para a prática religiosa, essas atividades poderão ser desenvolvidas em horários específicos no pátio ou nas celas dos estabelecimentos. Vamos para a resposta. Correto. Artigo 2º, parágrafo 3º da Resolução número 8 de 2011. Caso o estabelecimento prisional não tenha local adequado para a prática religiosa, as atividades deverão se realizar no pátio ou nas celas, em horários específicos. Às vezes a pessoa vê no edital a resolução o número 8, nem vou ler, então às vezes é importante dar uma lida, nem que seja rápido. Qual é o caso? A questão informou poderão, e neste parágrafo deverão. São situações distintas, a saber, poderão equivale a facultativa, em contrapartida deverão equiparar a um ônus, obrigação. A banca considerou a questão como correta. Além disso, vejamos a informação complementar abaixo no que atine ao artigo 24, parágrafo 1º da Lei 7.210 de 84. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-lhes participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, assim como posse de livros de instrução religiosa. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Então, informação complementar. Com base nas disposições da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, julgue o que se segue. A adaptação das unidades prisionais para atender as pessoas presas com deficiência, idosas e com doenças crônicas é de competência dos municípios e do DF, de que devem fazê-lo por intermédio da respectiva secretaria. Vamos para a resposta. Errado. Compete aos estados e ao DF, que dá municípios, né? Por intermédio da Secretaria Estadual de Justiça, da Administração Penitenciária ou congênere, adaptar as unidades prisionais para atender as pessoas com deficiência, idosos e com doenças crônicas. Então a questão está errada. De acordo com a LEP, julgo itens a seguir relativos aos diversos tipos de assistência ao preso, ao internado e ao egresso. No âmbito da assistência educacional, é garantido o acesso à instrução escolar e à formação de profissional ao preso, a quem é facultado cursar ensino fundamental ou a realizar curso de aperfeiçoamento profissionalizante. Vamos para a resposta. Errado. Ensino de primeiro grau é obrigatório e lá está o que? Facultativo, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa.
Memorize as palavras-chave da lei seca. São elas que as bancas costumam alterar para confundir o candidato. Além disso, o CESP, por exemplo, costuma parafrasear a lei seca. Aqui é procure dentro do possível entender o contexto dela. Lúcia cumpre pena em regime aberto e Ana em regime fechado. Após condenação pela prática de crime, ambos trabalham e cursam o ensino médio. Lembrando, como informei, algumas questões se repetem, então é bom saber se você vai acertar novamente, errar novamente, ou deixar em branco. Vamos fazer uma análise aí. Considerando a situação hipotética e o que dispõe a LEP acerca do Instituto da Remissão, digo o item seguinte: Lúcia poderá remir sua pena com suas atividades, mas para isso será necessário que opte pela remissão com base nos dias de trabalho ou nos dias de estudos, já que a LEP proíbe a acumulação das possibilidades de remissão. Vamos para a resposta. Errado. O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Para fins de cumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. Ante o exposto, a LEP permite a supracitada cumulação. Vamos para a última questão. Como vocês perceberam, a maioria esmagadora das questões é da LEP. Então, vamos lá gabaritar a prova na parte da LEP. À luz da LEP, julgue o próximo item referente ao trabalho do preso. Joaquim foi condenado por crime grave à pena de reclusão, em regime fechado, do qual cumpriu um sexto. Estamos repetindo. No município que está localizado o estabelecimento prisional que abriga Joaquim, será iniciada obra pública de revitalização da região central da cidade. Nesta ação, desde que preenchidos os requisitos legais e adotadas as cautelas contra fuga e em favor da disciplina, Joaquim poderá ser autorizado pela direção do estabelecimento a trabalhar na obra. É interessante essas questões repetidas de forma aleatória para ver se você vai acertar novamente ou errar, vai ter dificuldade, ou então, depois da primeira vez, repetindo a questão, vai entender realmente, de fato. Vamos lá para a resposta. Está correto. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração, direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga em favor da disciplina. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Revogar-se a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Então, a questão está correta. Parabéns que você que chegou até aqui. 1 hora de vídeo, 1 hora e 3 minutos de vídeo. Sei que é cansativo, mas seu esforço valerá a pena. Então, não desista, porque a sua aprovação chegará. Não foque no cansaço, nas circunstâncias, mas se imagine onde você sonha estar. Se imagine também tomando posse público. E você já escolheu com qual roupa você vai para a sua posse? Então, é isso aí. Então, deixe o seu e-mail aí no comentário que, de acordo com for surgindo o tempo, eu vou enviando material em PDF para vocês. E se quiser se inscrever no outro canal meu, para dar uma ajudinha lá, para atingir os 1000 inscritos, aí eu vou deixar o link do outro canal aqui na descrição, só se quiser. Então é isso aí, guerreiros e guerreiras. Parabéns por mais essa maratona de questões. Que Deus abençoe a todos e até a sua posse, rumo à sua posse. Então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui!